Glória seja dada ao nosso Deus. Agora nós vamos estar entrando no momento da palavra. Eu penso que eu já fui abençoado e creio que você também já foi abençoado da parte de Deus. Mas eu acredito que Deus ainda tem um pouco mais a falar ao nosso coração. Você crê nisso? Então eu te convido a abrir a sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo. É um texto muito conhecido da igreja, a qual o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração, não nas últimas semanas, mas nos últimos meses, sobre uma questão de um direcionamento, de atitude, de comportamento que nós devemos ter para com Ele. Livro do Êxodo, capítulo de número 14, livro de Êxodo 14, a partir do verso 13. Todos encontraram? Amém? Verso 14, capítulo 14, a partir do verso 13, nos diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temas, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará aos egípcios, que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e divide, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Curve seu coração, a sua cabeça, põe a mão no seu coração, e a outra mão na sua cabeça. Pai, ainda em tua presença nessa hora estamos, lhe pedindo ao doce Espírito Santo, que cada pensamento cativo, nós repreendemos agora. Pai amado, que haja nesse momento um desvaziamento das coisas naturais, e que nossa mente venha ser blindada pelo teu poder, pelo teu Espírito, e que os nossos ouvidos venham estar aguçados a ouvir a sua direção e os seus comandos. E Pai amado, nós colocamos a mão em nosso coração também e te pedimos que esse coração seja uma terra fértil nessa noite, e que a tua palavra venha crescer, criar raiz, venha ser plantada e cravada na tauba do nosso coração, para que nós venhamos sairmos daqui, ó Deus querido, com a nossa mentalidade transformada, convictos que a palavra do Senhor está cravada dentro do nosso coração, para que ela possa crescer e gerar fruto em nós, frutos de arrependimentos, frutos de quebrantamentos. Espírito Santo, que o Senhor mais uma vez, pela tua infinita misericórdia, continue falando conosco, e fale, ó Deus querido, o que precisamos ouvir, não o que queremos ouvir. Faça nessa noite, ó Pai amado, como já foi orado, um divisor de águas, e que nós venhamos sair daqui rendidos na tua presença, rendidos, ó Deus amado, no teu querer, e acreditando que a ordem do Senhor é sobre nossas vidas, para que nós avancemos. Isso é o que nós pedimos e já declaramos essa verdade no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estamos diante de um texto muito conhecido. Para entender esse período da história, eu gostaria de te levar um pouquinho a navegar na Bíblia Sagrada. Para entender esse Deus que faz esse chamado para com Moisés, é interessante voltarmos lá em Abrão, antes de ter tido o seu nome mudado para Abraão. E me chama a atenção este homem, porque ele simplesmente ouve a voz de Deus, e dentro do seu coração ele decide obedecer. Aqui eu já aprendo algo muito bonito, porque muitas das vezes Deus está falando conosco, dando direções, falando no íntimo do nosso coração, mas parece que os nossos ouvidos estão tampados para o que Deus está falando. Ou por ora nós parecemos estar nos comportando como criança,
perante ao Deus que tem falado, tem direcionado, tem ordenado, mas só que a gente não atenta o comando de Deus para simplesmente obedecer a voz de Deus para aquilo que Ele já delineou para que façamos. E falando de Abraão, esse homem, ele ouve a voz de Deus, e Deus dá uma direção para ele: olha, sai do meio da sua parentela, e vai para um lugar ainda que eu vou te mostrar. Ele, sem questionar a Deus, ele simplesmente levanta acampamento, digamos assim, pega tudo que possuía, e mediante essa direção da parte de Deus, ele decide obedecer. Fala para o seu irmão, ele decide obedecer. Repita comigo, ele decide. Mediante Abraão ter obedecido à direção de Deus, indo mais adiante, você vai ver que Deus faz promessa a ele. Fala que através da vida dele seria feita a grande nação. Nação essa que Deus, quando promete, ele tinha cerca de 75 anos de idade. E essa promessa em Isaac se cumpre quando ele tem 100 anos de idade. Aí eu te faço uma pergunta: ele viu essa grande nação? Não, mas ele viu a semente, a importância da semente. E nós vamos entender que por onde ele peregrinou, Deus fez com que ele fosse honrado, fez com que ele fosse abençoado. Sabe o que eu aprendo com Abraão? É que quando nós decidimos obedecer ao Senhor, ainda que os nossos olhos não conseguimos ver bem verdade o caminho, mas Deus com certeza no caminho vai nos surpreendendo e nos abençoando, simplesmente pelo fato de eu e você decidir obedecê-lo. É muito importante obedecer a Deus. Talvez você vai falar: mas Bruno, essa promessa de Isaac levou 25 anos para se cumprir. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E talvez Deus precisava tratar coisas com Abraão, que infelizmente levou 25 anos. Talvez na sua vida não vai levar tanto tempo assim. Mas o que me chama a atenção é se você tem coragem, de fato, de decidir obedecer o que Deus já colocou no seu coração para fazer. E entendendo essa verdade, você vai ver que nasce Isaac, de Isaac vem Jacó, Esaú, e de Jacó vem as 12 tribos de Israel. Indo mais adiante, das 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó, que é conhecido que aquela briga que ele tem em Betel com o anjo de Deus, a qual ele é ferido, mas só que ele recebe a bênção da parte de Deus. Essa história me chama muita atenção, porque há momentos na nossa vida, meu irmão, que não é o seu patrão que vai resolver o seu problema, não é a sua esposa que você vai ter que desabafar para resolver o seu problema, não é o seu esposo que você vai ter que desabafar ou conversar para resolver o seu problema, não é o seu filho que você vai ter que intervir ou conversar com ele para resolver o seu problema. Tem horas na nossa vida que o nosso problema tem que ser resolvido com o autor e consumador da nossa fé. E é nesse lugar onde Deus se encontra conosco, no secreto, onde ninguém vê, que você arranca todas as suas máscaras e se coloca na frente de Deus falando: Deus, eu estou aqui diante a esse problema, eu não posso resolver, eu não posso solucionar. Mas quando você coloca diante de Deus todo desarmado, Deus, Ele vem, te visita e faz algo diferente acontecer na sua vida. Jacó, ele brigou com Deus e ele foi mudado o nome de Jacó para Israel. Eu não sei qual é a briga que você precisa nessa noite. Eu não digo no sentido figurado de simplesmente brigar pensando que você vai locatear Deus. Não! É você falar para Deus todas as verdades que estão no seu coração. Desabafar de fato o que te angustia, o que tem arrancado a sua paz. Porque não é homem que vai resolver, é Deus que te conhece, que pode resolver. Não crie expectativa e coloca sobre o homem aquilo que só Deus pode resolver.
Traga para o altar de Deus os seus problemas. Seja sincero. Não perca tempo. Porque o tempo está escasso. Indo mais à frente, quando você fala de Jacó, Israel, que virou Israel, teve 12 filhos. E aqui começa um detalhe interessante dessa narrativa que nós lemos. Porque esse povo que agora está de frente ao mar vermelho, sendo liberto do Egito, ele foi um dia convidado para morar lá no Egito. Mas antes de ser convidado, sabemos bem que a história vai nos dizer que José, ele era um filho predileto de Jacó. E os seus irmãos o invejavam. Simplesmente porque Deus tinha dado sonhos a José. Ei, entenda, tem sonhos que somos nós que sonhamos, mas tem sonhos que é Deus que nos dá. E esses sonhos que Deus tinha dado a José, os irmãos invejaram. Tramaram a sua morte, tentaram matar, mas decidiram por fim vendê-lo. E venderam para um mercadante de medianitas que estavam passando por aquela região. E chegou José no Egito como escravo. Ei, chegou como escravo. Serviu na casa de Potifar durante um grande período. Cerca da sua servidão a Potifar, até ele ser preso e até virar governador, passou cerca de 13 anos aproximadamente. Mas só que uma coisa interessante, José era um homem íntegro, um homem que aonde ele colocava a mão, Deus abençoava o que ele fazia. Eu quero declarar uma palavra da parte de Deus ao seu coração, que nós venhamos ter essa integridade do Espírito Santo sobre nossas vidas, para que aonde quer que as nossas mãos venham tocar, venha ser abençoado e venha ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus e possa florescer. O Espírito Santo de Deus traga em nós essa integridade que José tinha. Ele serviu na casa de Potifar. A história vai nos dizer que a mulher de Potifar era uma bela mulher, mas só que ele rejeitou, fugiu da aparência do mal, largando a capa com ela. Ela trama todo aquele cenário que você conhece bem. Final das contas ele vai preso. Preso ele fica, revela sonhos. Sonho esse revelado que depois de ele ter revelado o sonho do copeiro, levou mais 2 anos para que o faraó tivesse um grande sonho. Sonho esse das vacas magras, das vacas gordas, que as vacas magras comiam as vacas gordas, que as espigas magras comiam as espigas gordas. Um sonho que perturbou a mente de faraó, até que o copeiro falou: existe um cabra que está preso, que talvez possa interpretar esse teu sonho. José se apresenta a faraó, ora a Deus, Deus dá a interpretação. Faraó olha para José: opa, é esse cara que eu preciso para administrar meus negócios aqui, que a fome vai vir sobre a terra. E constitui José, aonde chegou como escravo, é constituído como o segundo homem da terra do Egito, para o nosso entendimento, como um governador. Abaixo de faraó ele mandava em tudo. E ele se torna um dos maiores negociadores. Para mim, José foi um dos maiores empreendedorismo. Quer aprender a empreender? Vai ler a história de José. Porque naquele período das vacas gordas, eles colheram bastante e acabaram criando grandes armazéns e estocando muita alimentação, muita semente. E no período das vacas magras, você vai observar que as pessoas se vendiam em troca de semente, em troca de alimento. E ele foi comprando terrenos, casas, propriedades, foi comprando pessoas para o Egito. E o mais legal é que ele não era muito egoísta. Se fosse nos dias de hoje, não sei como é que seria. Mas só que ele ainda permitiu as pessoas que eles tinham adquirido para o Egito ficar com 70%. E o Egito ficar com uma contribuição de 30%, se não me falha a memória. E esse povo foi convidado para lá. E está lá José governando no Egito. Passa-se um total da chegada dele até o encontro com seus irmãos, cerca de 22 anos. Eita, sonho demorado. Até que os seus irmãos teve fome sobre toda a terra. No segundo ano, aproximadamente, das vacas magras, né, que estava tendo escassez em toda a terra. E foram buscar mantimento no Egito. E você vai entender, para irmos mais adiante, que naquele encontro José se quebranta, tudo muito lindo, tudo muito belo,
depois ele se convida a sua família para morar com ele no Egito. E você vai ver que a história vai nos dizer que cerca de 70, 76 pessoas foram convidadas para morar no Egito. Porém, a história do tempo não para. E você vai observar que nesse período, quando eles chegam, o povo judeu, o povo hebreu, ele se multiplicou de tal maneira que os faraós morreram, levantou-se outro, até que se levantou um faraó, eu brinco, endemoniado, que ficou com medo do povo hebreu, porque o povo hebreu era numeroso e era forte. Então ele trama em seu coração: vamos escravizar esse povo. E assim eles fizeram. Começaram a aumentar o trabalho, colocando mais peso, mais fardo. E o povo que antes tinha sido convidado, agora está sendo escravizado. E por cerca total de 400 a 430 anos, o povo está lá no Egito. E algo que me chama muita atenção, que o povo, ele não tinha se lembrado de Deus. O povo foi lembrar de Deus quando o jugo opressor da escravidão começou a ficar mais pesado. Quando o fardo ficou, de uma certa forma, um pouco mais difícil de suportar. E você vai ver no livro no Êxodo 1, verso 8, está escrito que depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José e colocou um jugo muito maior. E no capítulo 2 desse mesmo livro, vai narrar a história do nascimento de Moisés. E para entender do nascimento de Moisés, você vai ver que ele nasce em um período que não poderiam, estava proibido de nascer menino no povo hebreu. E se nascesse menino, a ordem do faraó era para que matasse o menino. Mas só que as parteiras, temendo ao Senhor, não fizeram. E Moisés teve a sua vida poupada. Resumindo a história, você vai ver que em uma estratégia de seus pais, Moisés é colocado dentro de um cesto, a qual coloca a margem do rio Nilo, e a sua irmã Miriam, ela acompanha o desfecho do percurso desse cesto pelo rio. Até que esse cesto, onde dentro estava Moisés, passa próximo aonde a filha de Faraó estava a se banhar. E ela pega aquele cesto, e ela então acolhe aquela criança. E ela tem aquela criança como um filho. E o interessante é que Miriam altamente se apresenta, falando: olha, eu conheço quem pode cuidar dessa criança. E imediatamente a filha de Faraó fala: então me traga essa mulher para cuidar dessa criança. E o interessante é que foi a própria mãe de Moisés cuidar da criança e ainda ser assalariada. E ela cresce, ele então cresce com sua mãe até uma determinada idade. E eu tenho um entendimento que nesse período que ele ficou na casa de sua mãe, sendo criado por ela, a mãe dele com certeza introduziu na cabeça de Moisés os feitos de Deus, falando para Moisés como é que Deus tinha criado o mundo, falando para Moisés o chamado que tinha sido feito com Abraão, falando com Moisés as histórias de Abraão, de Isaac e Jacó, falando para Moisés filho, talvez Moisés pequeno, falando: olha Moisés, eu sei que você é muito novinho, e eu sei que você vai ter que morar no palácio, mas nós estamos aqui porque José veio para cá convidado, mas só que agora nós somos escravos nesse lugar. A mãe de Moisés introduziu nele a cultura do reino de Deus. Aqui eu aprendo algo e trago para os nossos dias. É muito importante, ei, você que é pai, você que é mãe, introduza nos seus filhos a cultura de adorar e servir a Deus nesse tempo, porque o nosso adversário não está brincando de ser adversário, ele está roubando a inocência das nossas crianças. Então é da nossa importância, é do nosso dever ensinar os nossos filhos no caminho que se deve andar. Não é apontar, é caminhar com ele, para que quando ele cresça, ele tenha entendimento e discernimento de Deus, do que pode e do que não pode fazer. Então a mãe de Moisés introduz nele todo o entendimento da história de Deus. Mas só que Moisés vai para dentro do palácio, é criado com toda a cultura egípcia,
é formado, se torna culto naquele segmento. Mas com 40 anos de idade, o Moisés, ele comete um crime. Ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e ele assassina esse egípcio, e ele pensou que ninguém viu. Porém, nada fica escondido. Toda a verdade vem à tona uma hora. E ele, com medo da verdade chegar até o faraó, ele teve que fugir. E fugiu lá para Midian. E o faraó de fato queria pegar ele. Mas ele fugiu, deu tempo. Isso ele tinha 40 anos. E lá ele casa, tem filhos. E ele com 80 anos de idade, Deus se apresenta a Moisés no meio de uma sarça ardente, a qual, o interessante é que a sarça são gravetos, e esse graveto o fogo pegava, mas não consumia o graveto. E Moisés, curioso, vou me inclinar para ver o que está se passando ali. E ele ouviu uma voz, e a voz disse: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Aqui eu quero fazer que você pense um pouquinho. Todas as vezes que nós nos apresentamos a Deus, independente de igreja, independente de onde você esteja, porventura você ainda tem essa consciência que para se aproximar de Deus, Ele é santo, e Ele se agrada que eu e você busquemos como que nós venhamos nos santificar para nos aproximar dEle. Você tem esse entendimento que para absorver a essência da glória do Todo-Poderoso é necessário uma vida de renúncia, uma vida que não nos agrada, mas é uma vida que agrade ao autor e o consumador da nossa fé. Então Moisés, ele vendo aquele episódio, ele tem ali um encontro com Deus, e Deus lhe chama para uma obra. E qual é a obra que Deus o chama? Para libertar o povo que estava sendo escravizado. E é aqui que eu quero te chamar um pouco mais a atenção. Quando Moisés, ele é chamado por Deus para libertar o povo, ele questiona Deus falando que ele não era capaz, falando que ele tinha uma fala pesada. Alguns historiadores acreditam que talvez ele tinha um pouco de gagueira. Não vou entrar no mérito disso, mas a Bíblia nos fala que ele tinha uma fala pesada. Então ele fala para com Deus, e Deus acaba permitindo que Arão, seu irmão, vai com ele, ser o intermediador para com o povo, para com o rei do Egito. E o interessante é que antes dele, ele pergunta para Deus como é que ele se apresentaria ao povo. E Deus fala que Moisés deveria se apresentar ao povo, que o eu sou me enviou a vós. Então quando Moisés chegasse para o povo hebreu e perguntasse: quem te enviou para que nós venhamos ser direcionados por você? Ou para que nós seguimos isso que você está falando para nós? Que nós de fato acreditemos que Deus apareceu a você. O eu sou me enviou a vós. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vós. Mas o que me chama a atenção é que capítulos anteriores vai nos dizer que Deus se lembra do povo, porque o povo clama. Talvez se o povo não clamasse, penso eu, estaria escravo até hoje. Então se você quer mudar o quadro da sua vida, quer mudar o percurso que está sendo tomado na sua história, há uma direção da parte de Deus para mim e para você. Primeiro, obedecê-lo. Segundo, clamar ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se eu e você clamarmos ao Senhor, certamente Ele virá ao nosso encontro.
Não é tempo de você olhar para os obstáculos e ficar aplaudindo. Não é tempo de você pensar que você é a última Coca-Cola do deserto, que tudo acontece com você. Ei, você é um ser humano que nem eu. O mundo não gira em torno de você. Mas o que eu quero dizer, irmão, meu querido irmão, é que se Deus está permitindo você passar por esse processo, Ele sabe o que você comporta. Se você entender que esse processo não é para te matar, mas é para revelar a glória de Deus na sua vida, você vai passar glorificando ao Senhor. Não é o seu fim. Deus quer se revelar a nós. Basta nós clamarmos. Resumindo, Moisés vai até o Egito. Levou cerca de quase um ano para que o povo fosse liberado. Porque Deus falou que iria arrancar com mão forte da servidão do contexto que eles estavam vivendo de ser escravizado. E Deus manda lá 10 pragas. Se não me falha a memória, a terceira praga, que é a praga do piolho. A primeira e a segunda, os magos, os adivinhos de Faraó, eles replicaram as pragas. Mas na terceira, eles testificaram para Faraó: olha, aí tem o dedo de Deus. Quando Arão ele toca na areia, no pó da terra do Egito, tudo vira piolho. Aí os irmãos estão olhando para mim falando: você não teria problema com isso, né? Tem só as vantagens de ser careca. Mas ali o interessante é que os magos, o adivinho, falam: olha, nessa aqui a gente não está conseguindo copiar. Porque o dedo de Deus está nessa situação. Está nesse negócio. Quando você e eu nos posicionamos como os portadores de Deus, ei, o dedo de Deus nos segue. Os nossos adversários vão ter que olhar para mim, vai ter que olhar para você e falar: o dedo de Deus está com ele, o dedo de Deus está com ela. Deus vai te dar vitória no nome de Jesus. A última praga, para resumir e adentrarmos no texto que lemos, é a praga da morte dos primogênitos. O interessante é que aqui foi inaugurada a primeira festa pascual, a primeira celebração da Páscoa. Isso você vai ver no Êxodo capítulo 12, se não me falha a memória. E essa festa foi que a direção que Deus deu a Moisés é para que todo o povo hebreu se reunisse e ali fizesse um sacrifício. E o alimento fosse distribuído para eles, mas o sangue era para marcar os umbrais da porta, de cada tenda, de cada habitação do povo hebreu. Porque Deus enviaria um anjo, e quando esse anjo da morte viesse, certamente ceifaria a vida de todos os primogênitos. Porém, aonde tivesse a marca de sangue, não haveria morte. Isso me leva para a cruz, não tem como. Indo para Jesus de Nazaré, crucificado no madeiro, que você e eu que estamos aqui, somos lavados pelo sangue de Cristo. E esse sangue nos dá direito à vida. Ainda que a morte nos cerque, mas o sangue do Cordeiro de Deus tem nos preservado a vida. Você consegue acreditar nisso? Então fale para o seu irmão assim: o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, e sobre a sua vida nenhuma condenação há, porque és lavado, remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se você crê nisso, aplauda o Senhor nessa hora. Você é lavado, você é remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. E após a última praga, Faraó libera o povo. E Deus leva esse povo, sendo guiado pelo deserto, fazendo com que o percurso fosse um pouco mais longo,
para que não tivesse conflitos de imediato. E que me chama a atenção que mais uma vez Faraó endurece seu coração. Mesmo vendo Deus removendo o povo da escravidão com mão forte, o adversário do povo hebreu, endurecendo o coração, coloca-se em seguir o povo, para recuperar o povo que estava sendo liberado. E o que me chama a atenção no texto que nós lemos aqui, e no capítulo 13, antes de ir para o texto que nós lemos, que Deus deixa uma promessa com o povo. E a promessa era que, conforme eles estavam caminhando no deserto, durante o dia, existia uma nuvem que cobria o povo, para preservar e proteger que eles não se queimassem do sol. E durante a noite, havia uma coluna de fogo, para poder iluminar, para eles poderem caminhar no percurso da noite, e também para aquecer. O que Deus está dizendo aqui, irmão Bruno, para o povo hebreu, é que independente do percurso e da caminhada, a presença dele não vai faltar. Talvez você esteja no deserto, mas a presença de Deus, ela não te abandona. Talvez as suas escolhas, as suas decisões fizeram você ficar um pouco afastado de Deus, mas eis, Ele não te abandona. É uma promessa para o povo hebreu, que ela é estendida até os dias de hoje. Deus não nos abandona. A garantia da caminhada com Deus é essa, que jamais caminharemos sozinhos, Ele sempre irá caminhar conosco. E no texto a qual nós lemos aqui, o povo está de frente a um grande desafio, o Mar Vermelho. O mar, na Bíblia Sagrada, você vai ver que significa perigo, caos, desconhecido. E lá está Moisés com aquele grande povo seguindo. O que fazer agora mediante a esse obstáculo? E o que me chama a atenção é que Moisés, ele vai orar, vai clamar a Deus. E pasme, são poucas vezes na Bíblia que a orientação da parte de Deus é: opa, por que está me orando aí? O que tu quer? Orando agora uma hora dessa? Eu já não te dei a direção, eu já te mostrei o caminho, por que está me clamando agora? Eu não já falei com você, rapaz? Eu não já falei com você, menina? Então o que Deus está falando para Moisés? Ei, não me clame, Moisés, tenha atitude de fé. E eu quero trazer essa aplicação para o meu e para o seu dia. Quantas vezes você já tem orado por um determinado assunto? E Deus já te deu a palavra para você ir avante, e você ainda não foi. Até quando vai clamar ao Senhor, sendo que a ordem é: fique de pé, se posicione e vá avante? Já está no tempo de agradecer. Assim como aconteceu com Moisés, ele foi dedicar mais um tempo de oração. E qual é a resposta de Deus para ele? Porque clama a mim. Eu já te dei a direção. E qual é a direção? Marche. Talvez você não entendeu. A resposta da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite é para que nós venhamos nos colocar de pé, posicionado, e possamos avançar. Mas o mar é caos, o mar é perigo, o mar é desconhecido. Eu não estou nem aí para o problema que está na sua frente. Eu estou simplesmente recebendo da parte de Deus uma direção, e a direção é para nós avançarmos. Então eu te convido nessa hora a falar para o seu problema: eu não estou nem aí para você, porque o meu Deus está falando para eu marchar. Eu vou marchar sim, eu vou avançar sim, porque esse mar vai ter que se abrir. Talvez com os seus olhos você ainda continua deslumbrando ou enxergando o mar fechado. Mas nessa hora eu lhe convido a abrir os seus olhos espirituais. Espírito Santo de Deus,
remova dos nossos olhos todas as escamas que nos impossibilitam de enxergar a tua provisão e a tua providência. Traga a memória, traga a existência nessa hora, Espírito de Deus, o escape, o livramento que o Senhor já tem realizado. Então, quando Moisés ele clama ao Senhor, Deus fala para ele: toca nas águas. Diga ao meu povo que marche. Alguns historiadores acreditam que mais de 1 milhão de hebreus saiu do seu cativeiro de escravidão do Egito. Então eu enxergo Moisés como um grande general, direcionando mais de 1 milhão de soldados. Eu quero trazer essa ilustração, porque nós somos embaixadores de Deus, nós somos soldados de Cristo. Você crê nisso? Você é um soldado de Cristo? Amém? Porque quando você entrega a sua vida para Cristo, desculpa, se não te contaram, eu vou te contar hoje. Você está falando que não quer viver para você mesmo, mas para você mesmo. Você está entregando a sua vida para Ele porque você está declarando: olha, a minha vida agora é sua. Eu quero viver para Ti. Eu quero viver para Te honrar, para Te agradar. Eu rasgo a minha identidade de servo do pecado e entrego para Ti. Eu me alisto no Seu exército. Então nós somos soldados de Cristo. Então eu te convido a ficar de pé nessa hora, para concluirmos. Eu fico imaginando aquele grande exército do Egito vindo contra o povo hebreu. Um monte de cavalos, carruagem, soldados. E o povo hebreu de frente de um mar, encurralado, recém-libertado. Você vai observar que talvez o medo tomou conta daquele povo. E não é para menos. Porque Faraó estava indo ao encontro deles para matá-los. Mas só que Deus deixou uma palavra muito clara aqui, aonde lemos também, que aquela peleja não seria o povo que iria pelejar. Seria o próprio Deus que pelejaria aquela guerra. Tem situações em nossas vidas que as nossas forças físicas já não comportam mais. E chegamos ao nosso limite. Limite do cansaço, limite do medo, limite de vários assuntos específicos. Mas só que, assim como Deus falou para Moisés que aquela peleja, ele não deveria pelejar, porque ele resolveria o problema com o povo do Egito. Basta simplesmente eles ousar e acreditar que se eles marchassem, Deus iria exterminar aquele povo. Quando você caminhar em direção a Cristo, Deus estará resolvendo situações em sua vida que por hora você nunca pensou que poderia ser solucionada. Quando você ousar dar um passo de fé, você verá a mão do Todo-Poderoso estendida sobre a sua vida e falando para você e para mim: ei, essa luta não pelejará vós, porque eu pelejarei por ti. Aí nós nos perguntamos para Deus: Deus, o que devemos nós fazer? Qual atitude devemos tomar? De pé como estamos, Moisés tocando nas águas. Eu quero que você imagine comigo essa cena. O mar se abrindo. Eu brinco
que o mar aberto talvez tinha uma espécie de um peixe de um lado, do outro, mas ficou um caminho no meio a seco. Isso é possível? É. Isso é o sobrenatural de Deus. Moisés tinha intimidade com Deus, tá? Nós também temos. Bruno, onde você quer chegar? Quando nós decidirmos obedecer, clamar e marchar para o lugar aonde Ele apontou, andaremos dentro do sobrenatural de Deus. Deus tem preparado caminhos aonde você nunca pensou em ir. Porque nós sabemos que os caminhos do Senhor são mais excelentes do que os nossos caminhos. Assim também os pensamentos de Deus são mais excelentes do que os nossos pensamentos. E nessa hora eu te convido a fechar os seus olhos, a entoar essa canção. Em um só coral, louve ao Senhor de toda a sua alma. Entrega para Deus o que de fato você não tem condição mais de resolver. Entrega para Deus aquilo que te aflige, aquilo que te afronta. Porque nessa noite a palavra de Deus ao meu e ao seu coração é: não pelejará vós, mas eu me coloco de pé no meu trono e pelejarei por vós. E o caminho de escape eu já tenho aberto. Simplesmente entenda o direcionamento da parte de Deus e comece a marchar no seu lugar. Comece a verbalizar palavras de que o Senhor, Ele está cuidando, Ele está livrando, Ele está capacitando. Em tempos de guerra, declare. nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, declare essa verdade. nunca pare de lutar. Declare essa verdade. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Acredite que Deus nessa noite tem preparado um escape para você. Mediante essa palavra a qual o Espírito Santo trouxe aos nossos corações. Eu não poderia encerrar esse culto, essa reunião, sem antes fazer 2 convites. O primeiro convite é para você, meu irmão. Para você, minha irmã, que um dia se rendeu a Jesus, entregou a sua vida a Ele. Mas por algum motivo da caminhada você desanimou, ficou cansado, ficou frustrado, ficou desanimado. Mas ei, a palavra de Deus para mim e para você é levantarmos, sacudir a poeira e marchar, ir à frente, ir avante. É que é na caminhada que Ele vai te proporcionar renovo, restauração. E o segundo convite semelhante a esse é para você que nunca entregou a sua vida ao nosso Senhor. E hoje você sentiu em seu coração a necessidade de entregar a sua vida a Ele, entendendo que a caminhada com Cristo não vai ser fácil, mas ei, a presença dEle não vai te faltar. Ele vai estar contigo em todos os lugares, aonde quer que você esteja.
E se você é uma dessas duas pessoas, eu te convido a fazer um sinal assim com a sua mão. Se você quer se reconciliar com Deus, ou você quer entregar a sua vida a Jesus nessa hora, eu te convido a fazer um sinal assim com a sua mão. Que o Espírito Santo de Deus possa estar trabalhando dentro do seu ser e te convidando nessa hora, bem verdade, para você se render a Cristo, entendendo que, como disse, ainda que a caminhada seja árdua, mas Ele te dará escape, Ele estará contigo. Se tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo, dá um sinal assim com a sua mão. Nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa lhe dar uma outra oportunidade. E nessa hora, antes de encerrar, eu gostaria de fazer mais uma oração. E eu quero te fazer um desafio. Vamos ser ousados. Como disse, imaginou o mar? Agora no seu lugar mesmo, eu quero que você faça que nem eu vou fazer aqui, como um sinal que você entendeu a mensagem e que você tomou para si essa responsabilidade. De uma forma profética, vamos marchar. Eu te convido nessa hora a você, em sinal de peleja contra toda a adversidade que o adversário tem colocado contra a sua vida, que você marche aí no seu lugar. Comece a marchar como um soldadinho. Isso parece estranho, né? Mas pode marchar. Conforme você vai marchando, Deus tem desfeito laços, Deus tem desfeito embaraços, Deus tem desfeito maldição, Deus tem abrido o mar para você. É nessa caminhada e nessa marcha que você está dando, Deus está trazendo cura, Deus está trazendo transformação, Deus está trazendo sobrenatural para a sua vida, para a sua família. Não pare de lutar. Não baixe agora. Profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra. Profetiza sem parar. Um escape. Sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Você crê nessa verdade? Então aplauda ao Senhor nessa hora. Toda a honra, toda a glória é para o nosso Deus. Saia daqui com a sua fé renovada e crendo que Deus vai pelejar causas no impossível para você. E que a nossa obrigatoriedade é simplesmente obedecer e marchar para o caminho que Ele já direcionou. Amém? Mais uma oração. Pai, em Tua presença ainda estamos, te agradecendo por tudo que o Senhor realizou no meio de nós. Pai amado, que a Tua palavra venha crescer em nossos corações e que nós possamos romper e avançar para o alvo, que o alvo é o Senhor. Nos leva-nos, ó Deus, debaixo da Tua potente mão e nos continue dando uma semana abençoada. Esse é o desejo do nosso coração. Nos leve em paz, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Vão em paz.